Se tem algo que faz a gente enxergar a vida diferente, isso se chama maternidade, em todos os setores, inclusive na forma de pensar os espaços. Eu sou a Leca. Eu sou a Maria, somos as arquitetas aqui da Atna. Eu ainda não sou mãe, mas hoje a gente vai trazer para vocês a visão da arquitetura para um espaço específico da casa, que é o quarto da criança. A gente vai trazer através de um conceito montessoriano, que a gente vai explicar um pouquinho depois aqui para vocês saberem se vale a pena ou não aplicar esse tipo de quarto aí pro seu filho e para sua filha. A gente já fez alguns vídeos aqui no canal falando sobre esse método, trazendo algumas estratégias, mas para quem perdeu, chegou agora, tá perdido, não sabe do que se trata, o método montessoriano ele tem como base dar autonomia e liberdade para a criança se desenvolver de forma natural, que ela seja encorajada pelo espaço e que ele estimule ela de forma a fazer com que ela queira explorar o espaço, praticar algumas atividades. Muitas pessoas acham que esse método só se aplica quando a criança já engatinha ou já caminha, mas na verdade não. A gente consegue aplicar desde os primeiros meses de vida, justamente porque como ele vai causar esses estímulos, vai incentivar a criança a se desenvolver até de forma mais ágil, assim, sabe? De forma mais natural mesmo, porque o ambiente vai instigar isso nela. E aí, só para simplificar mesmo, então, começar do comecinho, o que que é isso? É a tal da caminha no chão. É só isso? Não, mas é para as pessoas entenderem. O quarto com a caminha no chão, ele tem um viés montessoriano, ele é pensado para aquilo. E aí, nesse vídeo, a gente vai te apresentar os porquês, quais as estratégias, por que que você pode se sentir confiante em aplicar esse tipo de espaço para o seu bebê desde os primeiros meses de vida, desde o dia que ele chega do hospital, para que ele tenha um desenvolvimento mais gostoso, mais seguro. Então acompanha com a gente. E aí, trazendo um pouquinho da minha experiência, nesse vídeo a gente quer mostrar, com base nisso, por que que faz sentido aplicar esse tipo de quartinho. Eu tô no segundo filho já, no primeiro, que era o Antônio, eu já apliquei esse método, já comprovou que deu certo, foi muito bom. E agora com a Alice está sendo muito boa a experiência também. A Alice já está com 1 aninho e super aproveita o quarto dela desde os primeiros meses de vida. E o primeiro motivo é a segurança e o conforto. A gente não tem berço tradicional nesse tipo de espaço. E isso realmente, para mim, foi um acalento, porque eu, quando me imaginava mãe, morria de medo da criança pulando, caindo do berço, enfiando os braços naquelas gradezinhas. Enquanto eu sei, como arquiteta, que tem outras mães que têm o receio oposto. Ah, mas eu botar a criança para dormir no chão. Não é no chão. A gente tem estratégias para que, sim, essa cama baixa fique protegida. Tem um estrado na cama, tem toda uma estrutura para aquele colchonete. A gente tem também as almofadas de proteção, né, para que a criança não saia rolando da caminha. Então, isso é bem legal. Claro, nos primeiros meses mesmo, ali até os 3 meses, a gente colocou a Alice para dormir conosco, né? A Alice e o Antônio dormiram no nosso na caminha lateral. Mas as sonequinhas durante o dia a gente já estimulava que fosse no quartinho, porque tem cor, enfim, para ir já acostumando. E outra segurança, depois dos 3 meses, é a babá eletrônica. Então a gente pensa em todo o quarto que tem essa estrutura, né? Uns móveis com altura mais adequada, que não permita com que a criança escale o móvel, né? Então a gente tem essas preocupações. A babá eletrônica e a caminha no chão, isso fica bem confortável também. E aí, um outro receio muito comum é que a criança não aproveite esse espaço nos primeiros meses, né? Como eu comentei antes aqui com vocês. Mas, na verdade, assim que o bebê sai do útero, ele já tá tendo um contato muito diferente, né? Com o que ele estava acostumado. Então, incidência de luz, questão de cores e tudo mais, porque a criança ainda não tem esses sentidos desenvolvidos. Então, por isso que é ideal que a gente pense num espaço que vá auxiliar ela e criando essa percepção. E aí a gente pode utilizar algumas estratégias, como, por exemplo, texturas diferentes para a criança ir sentindo, trabalhar com contrastes para ela entendendo essa questão de cor, né, e criando essa percepção de diferenciação. Espelho também, em alturas mais baixinhas, é interessante também para a criança ir percebendo o corpinho dela, né, tendo essa noção mais de espaço, de que eu sou eu e minha mãe é minha mãe, porque eu acho que, não sei, não sou mãe, mas eu acho que tem muito isso, né, de a criança demorar para entender que ela não faz mais parte da mãe dela, que
que ela é um indivíduo separado. A mamãe também não tem. Então, tem algumas estratégias que a gente consegue utilizar para auxiliar nesse desenvolvimento de forma muito mais gostosa. Agora, vamos pensar só antes do motivo 3, como seria isso sem num espaço convencional, né? Onde a criança está sempre refém ali de que alguém esteja com ela, esteja entretendo, esteja buscando. Se a gente for pensar bem, isso não ajuda, né? No desenvolvimento. E aí a gente vai falar, então, aproveitando esse gancho, sobre autonomia, porque é um terceiro motivo, né? As pessoas têm medo. É uma pergunta que as pessoas me fazem, tá? Quando elas sabem que eu tenho a caminha baixa. Tá, mas ela não sai do berço à noite? Com o Antônio aconteceu algumas vezes de a gente pegar ele assim, mas na hora de ir dormindo e tal, vai tentando sair da cama e fica um corpinho meio dentro e meio fora. E a Alice, por incrível que pareça, ela não sai. Ela já entendeu, como a gente tem a babá, ela já entendeu que quando ela chora, a gente tá de ouvido, então a gente vai para ali. Ela fica na caminha dela e espera. Durante o dia, quando ela tem que ter atividade, ela entra, ela sobe, ela desce, ela brinca e ela sai da cama. Então, esse medo de que a criança vai sair do berço é besteira, até porque se ela cair do berço e o quarto for bem projetado, ali a gente tem os tapetes que são mais confortáveis, mais gostosos, então a criança não vai se machucar. Porém, né, o lado muito bom disso é dar essa autonomia para que ela escolha realmente se ela quer ir ou não. E a gente também já pode colocar isso depois para a indução, né, para a hora do soninho, para estimular com que a criança vá sozinha para a cama. Isso é bem, bem legal. E também não só a cama, né, mas a autonomia de pegar uns brinquedos, então as prateleiras, né, os móveis, deixar com aquela altura acessível para que a criança escolha um livro, escolha um brinquedo, dependendo da sua atividade, as mesinhas e as cadeirinhas baixas. Então, existem alguns objetos no mercado que já são para isso, para a altura da criança, e a estratégia Montessori só ressalta mais isso. Uma outra coisa que eu apliquei no quarto sobre autonomia, né, é colocar no armário, eu dividi com portas, ao invés das portas do armário ser sempre na vertical, eu dividi eles também na horizontal, para que a uma certa altura ficassem só as coisas que eu teria acesso e na altura mais baixa para que eles possam abrir o armário e ter ali o que eles vão escolher para calçar, para vestir. É uma forma de dar uma opção em alguns momentos, né? Porque a gente também tem um jeito um pouco mais, como digo, Controlador. um pouco mais tradicional de maternar, não somos muito Nutella por aqui. Uma outra preocupação é que a aplicação desse método seja difícil de se manter, que os pais não tenham uma adaptação, mas na verdade eu acho que é bem pelo contrário, né? Pelo que a gente conversa, pelo que a gente vê também de projetos que a gente faz para outros casais com filhos, é que como tudo fica mais à mão para a criança, o ambiente acaba se mantendo um pouco mais organizado, porque a criança desde cedo já entende que se ela tirou, ela vai ter que guardar. Então, isso acaba, inclusive, auxiliando na educação da criança, eu acho, né? Acho que é um ponto muito, muito positivo, assim. E, além disso, esse método montessoriano, ele não é só para quando a criança ainda é muito novinha. A gente consegue manter ele até uns 4 anos. Então, evita retrabalho, né? Evita fazer mudança de layout e tudo mais, porque todo o design, toda a funcionalidade do espaço, tudo é pensado para acompanhar justamente esse desenvolvimento da criança, né? Para que ela possa ir crescendo naquele espaço. Então é algo que vai se manter por bastante tempo. A verdade é que tudo vai depender bem de como o casal, né? Como vai ser esse maternar. Como vai ser essa fase com as crianças? A gente, na nossa vida, a gente escolheu ser práticos. E praticidade, para mim, tem a ver com autonomia, dar autonomia para as crianças, permitir com que eles tenham escolhas, né? Se quer ir e vir para algum ponto. Isso fez com que eles se desenvolvessem mais rápido, de forma mais segura também, porque sim, Maria, eu sou controladora, eu gosto de controlar e eu me sinto muito confortável em casa, na minha casa toda, mas o quartinho é um ambiente que eu posso chegar e sentar lá sem ter medo que eles saiam se pendurando pelas coisas, que eles vão mexer em alguma
coisa que eu não queira, porque os brinquedos que eles que causam estímulo tão à mão, assim, então é um espaço bem prático, testado e aprovado. E aí, se por acaso ficou ainda alguma dúvida sobre esse conceito, né, montessoriano, ou se quiserem dicas de como aplicar essa técnica para outro ambiente da casa, por exemplo, a Laika falou aqui numa cozinha, acho que uma cozinha seria interessante, porque uma cozinha é um ambiente bem de adulto, né? Então, como que a gente consegue trazer a criança para dentro desse espaço? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, acompanha a gente nas nossas redes sociais e até o próximo. Escreve assim, ó, quero cozinhar. Beijo, tchau, tchau.